Gente, bom dia, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, hoje, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, e hoje eu vou falar sobre autoescrita. Finalmente eu vou falar, tem gente me pedindo aqui e tal, e eu tenho que falar, mas não quero ser leviano, não quero falar de qualquer jeito, eu quero fazer um vídeo decente explicando, que ajude e esclareça coisas, ao invés de deixe mais confuso ainda, e cada coisa que a gente põe no mundo, às vezes clareia e às vezes confunde, né? Tô te explicando para te confundir, aquela história de sempre. Estou te confundindo para te esclarecer. Enfim, esses dias recebi algumas mensagens pedindo curso online e falando que pessoas que queriam trabalhar com isso e tal. E eu vou usar uma aqui para dar um exemplo de explicar o que eu tenho que conseguir explicar nesse vídeo. Onde eu tenho que conseguir chegar com ele. Olá, Manu, venho assistindo seus vídeos diariamente. Muito obrigado pelos insights, por nos fazer pensar, nos questionar sobre nós mesmos. Tenho muito interesse em seu curso online, moro fora e estou de dedos cruzados para que saia o mais breve possível. Tentei pesquisar alguma coisa sobre autoescrita e só aparece coisas relacionadas a você. Queria tentar começar a escrever. Que dicas você pode dar para que não vire um diário? Não sei se tem algum vídeo seu falando sobre isso. Bom, agora vai ter, vamos lá. Vamos tentar explicar, clarear as coisas, tá? A primeira coisa para já resolver uma parte da pergunta é que a gente está nesse momento, exatamente nesse momento, trabalhando numa espécie de plataforma online para que a gente possa botar duas aulas lá, que são aulas que estão no curso presencial, mas para que elas possam ser feitas online. Isso não é simples, não é nem um pouco simples fazer isso, porque a gente quer que seja uma parada maneira, assim, um negócio legal, que funcione, e que eu consiga realmente utilizar essa plataforma para me comunicar com as pessoas de um jeito íntegro e não superficial e não caça-níquel, assim, já vamos botar lá um negócio, a gente vende esse curso e assim a gente segue a vida. Não pode ser isso, né? Então isso tem que ser bem feito e esse material didático, por assim dizer, não sei se é exatamente didático, mas esse material de interlocução tem que funcionar muito bem. O conteúdo dele, especificamente, que são coisas que estão sendo organizadas nesse momento. Por que estão sendo organizadas nesse momento? Porque a autoescrita está sendo processada neste momento. Então, não tem como não ser desse jeito. É uma coisa que está em processo de desenvolvimento. Então, não tem como fugir disso. Assim. É uma coisa que eu tenho que entender, que eu não consigo entregar as coisas acabadas. Assim. Eu estou tentando entender como é que funciona, como é que não funciona. Mas, possivelmente, se tudo der certo e caminhar bem, em agosto a gente vai ter esse material online, assim, agosto já é depois de amanhã, né? Então vamos lá, vamos com calma, vamos tentando fazer isso funcionar. Nesse mesmo momento agora também eu estou escrevendo um livro, um texto que vai virar um livro teoricamente, sobre como é que a autoescrita funciona, que também é um outro suporte que as pessoas podem ter aí para tal, mas então é muito trabalho para fazer ao mesmo tempo e eu fico às vezes um pouco confuso com a quantidade de coisas e ao mesmo tempo querendo lidar com as pessoas, com a quantidade de gente que me escreve e que vai me abrindo mundos de pensamento e mundos de adaptação dessa espécie de sistema e de prática que é a autoescrita. Bom, dito isso, eu vou tentar explicar um pouco por que que esse negócio chama autoescrita, como é que é, de onde vem, por que ela só encontra coisas relacionadas a mim, porque esse nome a gente inventou, meio que inventou. Até tinha uma ocorrência no Google lá de autoescrita e tal, mas foi um nome que a gente inventou. Inventou mesmo, falou, vamos se a gente chamasse de autoescrita. Eu vou contar como foi que isso aconteceu. Por quê, de onde foi, de onde veio, tá? Então vou voltar lá atrás no tempo. Em 2016, eu resolvi que eu ia escrever um livro. Eu queria escrever um livro, enfim, tinha uma ideia de escrever um livro. E aí eu inventei que para escrever esse livro, como que eu ia fazer isso? Eu ia fazer uma prática de uma escrita diária. Então, no dia 1º de janeiro de 2016, eu comecei essa prática e isso durou 669 dias, quase 670, mas não chegou a 670. Foram 12, 10, 22 meses. 22 meses escrevendo. E aí era isso, era 1 hora de escrita por dia, 50 minutos, na verdade, de escrita por dia. E para que eu conseguisse fazer esse livro. No final desse processo, eu tenho muitas coisas para falar sobre isso, mas no final desse processo, aí eu fui reler o material. Olhei para aquilo e falei, não dá para publicar isso não é publicável, isso não é bom, isso não é legal, não faz sentido. Mas, nesse processo, nesses 22 meses escrevendo, muitas coisas tinham se organizado, ou desorganizado, ou se clareado, ou se remapeado na minha cabeça sobre os meus sintomas, sobre as minhas maluquices, sobre as minhas maneiras de organizar a narrativa sobre mim. Porque esse livro não tinha exatamente um tema, uma coisa, ele era uma escrita autoficcional, que é um termo que existe aí na literatura, uma autoficção, teoricamente, que aos poucos foi deixando de ser uma autoficção e virando só uma escrita direta, assim, sobre mim, sobre o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, e foi caminhando assim, sobre a minha existência nesse sentido, sobre o que eu estava pensando, não só a minha existência, mas o que eu estava pensando e sentindo, experimentando. E aí, no final desse processo,
eu falei, caramba, que louco, não dá pra publicar isso, não faz sentido publicar isso. Mas ao mesmo tempo uma série de coisas aconteceram comigo. E isso foi já em 2017. E aí comecei a pensar sobre isso. E aí, relendo esse livro, fui relendo esse material e olhando e percebendo mudanças na minha escrita, mudanças no meu processo de organização dos meus sintomas, das minhas loucuras. E aí comecei a ter a impressão de que aquilo poderia servir para alguém, mas ainda era uma impressão muito fugidia, essa, de como é que isso poderia servir para alguém, como é que isso sairia do meu escopo, da minha auto-organização, auto-elaboração, e poderia servir para outras pessoas. E aí, ao longo de 2018, aí eu entrei no Instagram, muito em função disso, comecei a produzir textos ali e perguntar coisas para as pessoas. Quando eu entrei no Instagram, eu comecei a fazer perguntas para as pessoas, era o que eu fazia lá, perguntar conteúdos para elas. E eu ia aumentando uma espécie de base de pesquisa estranha. E adicionando ideias a isso que estava sendo construído na minha cabeça como uma espécie de prática. O que é essa prática de escrever sobre si? Que é uma coisa que isso eu não inventei de jeito nenhum, isso já existe na filosofia, a escrita de si, o Foucault fala sobre isso. Isso está relacionado a um certo conjunto de práticas que é do cuidado de si, que é um conjunto de práticas que foi pensado lá pelo Sócrates, lá atrás, né? Então, o que são essas práticas do cuidado de si? Uma delas é a escrita de si, é a escrita sobre si mesmo, que poderia levar para os diários, por exemplo. Só que o problema é que, não problema, mas com esse conjunto de práticas foi pensado na Grécia Antiga. Então, o que seria um conjunto de práticas de cuidado de si? Essa é a pergunta. O que seria um conjunto de práticas de cuidado de si hoje em dia, agora que a gente está vivendo? E aí eu comecei a me bater com essas coisas e como é que a escrita poderia, as palavras, os textos e a narrativa, que era um campo que eu dominava, em certa medida eu domino, a narrativa sobre si poderia servir para a gente elaborar as nossas questões. E aí foi surgindo a autoescrita. Aí eu fui elaborando essas questões todas ao longo do ano de 2018 e chegou uma hora que, conversando com a Flor aqui em casa, eu falei, cara, eu acho que tem uma coisa legal aqui que pode servir para as pessoas, mas eu não sei muito bem como. Aí ela falou, você pode tentar fazer um curso com isso, eu acho que faz sentido, acho que sim, acho que tem um conteúdo que pode talvez servir para alguém e ajudar alguém a elaborar as próprias questões. E aí eu falei, será que isso pode servir para alguém mesmo? E aí a gente passou assim, em 2018, a Flor me ajudou muito nesse processo, tentando entender como é que isso poderia servir para as pessoas e adaptando, então, usando o Instagram como ferramenta de recolhimento de conteúdos, e não só Instagram, obviamente, mas outros campos de, então eu posso usar aqui referência para isso, posso pegar coisas da psicanálise ou não, como fazer isso ou não, conteúdos da filosofia ou não, ideias da narrativa para estruturar isso ou não. Isso foi sendo pensado ao longo de 2018. E aí, nesse momento, a gente falou, isso tem que ter um nome, a gente tem que inventar um nome, porque é importante no mundo inventar nomes. E a gente pensou autoescrita. Ela deu o nome, na verdade. Autoescrita é um nome muito bom. A gente falou, eu estava pensando em escrita de si, escrita sobre... Enfim, virou autoescrita. Aí eu sempre tenho desconfiança de nomes, de nomear as coisas ao mesmo tempo. Eu já falei sobre isso aqui, assim, falar isso é tal coisa, porque acho que as coisas são móveis. Acho que a gente nomeia para tentar dar conta delas, mas as coisas são móveis, realmente. Os nossos sentimentos, inclusive, são móveis. O que é um sentimento que você nomeia como angústia, que eu nomeio como angústia, o que quer dizer isso, enfim, no final das contas, cada sentimento é único no mundo. Aquele evento, daquele sentimento com aquela pessoa. Então, dar nome às coisas é sempre delicado para mim, mas a gente deu esse nome, autoescrita. E aí eu comecei, então, eu formalizei um certo curso da autoescrita, que eu fiz pela primeira vez em fevereiro desse ano, e aqui no Rio, e aí comecei a trabalhar com algumas pessoas a partir daí, e aí depois fiz um segundo curso em São Paulo, e agora estamos organizando um terceiro curso, que provavelmente vai ser em Belo Horizonte, teoricamente, e esse material online. Nesse processo, eu comecei então a trabalhar diretamente com pessoas e comecei a perceber que a minha proposição tinha que ser rapidamente revisada e revista várias vezes. Por quê? A prática, a ideia da autoescrita ela é composta, na verdade, por um conjunto de três campos, de três práticas, de três situações, que são uma prática diária, que é uma espécie de processo de meditação muito simples através da escrita, é uma prática diária de escrita, que acontece todos os dias, deve acontecer todos os dias. Essa é uma prática, é a prática diária da autoescrita, e aí tem uma série de perguntas lá que vão orientar essa prática,
uma orientação mesmo, mas são perguntas, então isso é aberto. Então tem essas perguntas lá que orientam essa prática. Tem uma outra prática que é a prática da elaboração, que é a escrita de um texto para a elaboração de um conteúdo, de uma dor, de uma angústia, de um sintoma, que, usando o termo da narrativa, vem lá de um dilema. Quando se apresenta um dilema, um problema, uma questão, isso serve para a gente entender coisas sobre esse sujeito que enfrenta essa questão. Então é como se você pegasse o problema que você está vivendo, a coisa que você está vivendo, e deslocasse ele para produzir entendimentos sobre você. Essa é uma outra prática, que é a segunda prática, que é a prática da elaboração de um conteúdo. Tá? Então são duas. E aí a terceira é uma prática de interlocução, que acontece comigo, agora, nesse momento, mas é da pessoa, então, produzir essas coisas, produzir esses textos, esses conteúdos e trazer para mim e a gente trabalhar em cima disso, para tentar perceber quais que são os mapeamentos narrativos, as construções e essas histórias que você está produzindo sobre você, que estruturas que elas estão propondo, o que elas estão mostrando, o que elas não estão mostrando, como elas se encaminham, para onde elas se encaminham, de onde elas se encaminham, e é uma espécie de acesso, é um acesso possível para tentar entender essa subjetividade, para tentar elaborar essa subjetividade. É uma espécie de pesquisa sobre si mesmo. Então, tudo isso está dentro do campo do cuidado de si. Dentro do campo do cuidado de si, usando esse campo da escrita que a gente chamou de autoescrita, com essas três práticas. Diário não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com diário. Você pode escrever diários, pode ser maravilhoso, pode ser inclusive melhor do que o que eu estou propondo. Tem gente que me escreve, eu tô praticando autoescrita desde janeiro. Eu falo, mas como é que é isso? Como é engraçado. Talvez o que você esteja praticando aí seja melhor do que para você, entendeu? Seja bem mais interessante do que a ideia que eu tive aqui. Mas, enfim, essa ideia passa por esses três conjuntos. Só que eu entendi muito rápido, agora nesses últimos meses, que o ideal é que esses conteúdos sejam adaptados e pensados para cada indivíduo, para cada sujeito, para cada subjetividade. Então não adianta eu fazer uma coisa de baixo para cima e falar, não é assim, a prática é essa, funciona assim, você acorda, faz tal coisa e tal, até tem isso, mas ela tem que ser rapidamente adaptada para entender a situação subjetiva, a maneira de subjetivar, a maneira de sentir daquela pessoa, como que ela existe no mundo. Qual que é a realidade dela, a realidade social dela, a realidade familiar dela, a realidade de espectro afetivo dela, a realidade de lembranças dela, a realidade no sentido não do real, o que é, mas como que ela atua no mundo, o que atravessa essa pessoa. Então a autoescrita acaba virando, depois que ela entra nessa prática de interlocução, uma maneira de processar esses caminhos sobre essa subjetividade específica. Então, nesse sentido, é um campo de pesquisa sobre você. E aí essa interlocução é muito diferente do que seria a psicanálise. Não é que eu fique lá te ouvindo ad infinitum para sempre e tal. Não é isso. É a gente tentar pesquisar esse campo sobre você. É como se o campo de pesquisa fosse você, fosse a sua existência. Aí a pessoa fala, mas cara, que coisa autocentrada, tal, coisa louca. Não, é o contrário de ser autocentrado, na verdade, na minha opinião. O cuidado de si é a coisa menos autocentrada que pode ter, porque a gente tem que cuidar das nossas narrativas, das nossas repetições, para não atuar esses infernos na vida o tempo todo, contra a gente e contra os outros, né? Contra a gente, quer dizer, atuar as mesmas repetições e replicações de coisas que fazem muito mal pra gente e para os outros. Só que não adianta falar, não atue, não faça isso, não repita sei lá o quê, não faça assim. Não adianta fazer isso. Na minha experiência, na minha impressão, eu acho que não adianta fazer isso. A gente tem que entender essas maneiras de subjetivação. Então, essas práticas de escrita servem como caminhos para você produzir esses entendimentos. Essa prática diária é uma prática simplérrima que tem tudo a ver com o campo de meditação do mindfulness, ou da meditação transcendental, ou do zazen e tal, mas é basicamente sentar, só que é com escrita. Sentar e produzir, tem uma coisa lá, enfim, você respira, senta e escreve. É simples, muito simples, mas você tem que fazer. É uma prática, você tem que fazer. Então você tem que fazer. Aí nessa prática a gente vai observando o que está acontecendo com a sua percepção de você mesmo. Ela vai andando, essa prática vai andando e ela vem dessa prática que eu fiz lá por esses 22 meses. Ela vai andando. E a outra prática é, bom, eu tenho aqui um enfrentamento de uma questão que eu não sei por que ela volta para mim, por que eu caio nessa mesma trama, nesse mesmo problema, o que é isso que acontece comigo, por que eu vou fazer sempre isso, por que isso se dá sempre dessa mesma maneira, ou por que eu tenho tanto medo desse troço, por que me ameaça tanto o olhar do outro, ou por que, entendeu? Ou por que eu sempre vou me relacionar com gente que me trata muito mal, e assim isso vai seguindo. E a gente vai, então vamos tentar entender, vamos tentar elaborar essas narrativas para que você não se valore antes de se valorar, por exemplo, para que você não diga, eu sou assim. Minha mãe fala muito isso. Tem muita gente que chega no consultório, minha mãe é psicanalista, né? Minha mãe fala, tem muita gente que chega no consultório dizendo, eu sou assim, já com um diagnóstico feito. Você não é nada. A gente tem que entender você.
tentar entender você. Por isso também que eu tenho pinimba com o conceito de autoconhecimento. É uma autopesquisa, né? Como diz o outro lá, o Byung-Chul Han, é uma autoexploração, é uma exploração de si. Isso faz sentido. Que mecanismos a gente pode usar para explorar você, especificamente? São diferentes do que a gente vai usar para me explorar. Idealmente, a autoescrita caminha para uma prática específica para cada indivíduo no mundo. É claro que tem campos que estão dados a priori, que são as coisas que eu li ou que eu não li, mas a pessoa vai me trazer outras coisas. E ela tem que estar aberta. E esse campo aqui do canal, por exemplo, é um campo para a gente revisar esses conceitos também. Eu jogo um conceito aqui e aí me voltam outras coisas que não seriam do meu cabedal de referências, das coisas que eu estaria trazendo. Então, esse canal, o Dose Diária, é muito importante por isso, porque ele me faz revisar coisas. Eu fiz um vídeo sobre budismo, falei coisas, recebi outras coisas, fui ler outras coisas. Coisas que eu não leria no meu caminho sozinho. Então, isso aqui abre campos. Agora, é fato que, uma coisa que eu não gosto, mas que é assim, que eu meio que centralizo essa situação, porque eu estou falando aqui com esse monte de gente e eu vou tentando centralizar essa situação. E aí eu vou ter que entender como é que eu vou levar adiante essa prática para que seja viável para mim, porque nesse momento, agora, nesse momento hoje, eu passo meio que o dia lidando com isso e é muito complicado, porque é muito legal, é um grande manancial de pesquisa, mas eu vou ter que entender como é que eu vou formalizar essa prática para mim. E não está claro para mim ainda, vou ter que entender. Mas, então, a autoescrita são essas três coisas que são processos de pesquisa, de entendimento, de elaboração sobre si. Através da escrita a priori, através desses textos de elaboração e textos de prática diária. E da interlocução sobre esses textos. É isso. E aí a interlocução vai levando a gente, fazendo a gente descobrir que caminhos que a gente pode fazer. Interlocução comigo. É isso. Se tudo der certo, em agosto a gente vai ter esse material, essas 2 aulas online, que vai ser uma aula da prática diária. E aí eu vou lá dizer, ó, faz assim e tal, mas é um troço grande, que tem uma série de explicações de como que é, por que é e tal, para eu não jogar o negócio da pessoa e falar, vai aí, porque isso é totalmente irresponsável, da minha parte seria, se eu fizesse assim. E outro vídeo, um outro módulo, outra aula, um vídeo, né, uma aula, que fatalmente é um vídeo, de o que é a prática de elaboração desse texto, o que é a ideia de dilema, o que é a ideia de sintoma, o que é a ideia de repetição, e aí o que a gente usa como ferramentas da narrativa para isso, ferramentas da psicanálise para isso, de onde que vem, o que a gente pode usar, para você tentar entender como é que você está operando a sua construção sobre si mesmo. E aí a pessoa vai produzir esses textos, e aí eu vou tentar, aí a partir daí a gente entra na interlocução. Entra na interlocução, que é eu tentar entender por que isso está indo para cá com a pessoa. Mas eu não vou dizer, isso é porque você é assim, isso é porque você é assado. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para tentar entender essas subjetividades, que me interessam profundamente. Porque são campos de espelhamento do que é ser humano, do que é existir, que são diferentes do meu, são espelhos distintos. Então eu aprendo coisas. E aí, já falei aqui, a diferença muito séria dessa interlocução para a psicanálise é que eu estou dentro desse jogo de identificações narrativas. Então, você produz uma narrativa, eu não estou retirado dele num campo de suposto saber e tal. Eu estou tentando entrar ali e tentando o tempo todo pôr em questão a minha própria trama narrativa, a minha própria cadeia de significações e de interpretações, para ver o que pode sair dali para aquele sujeito, para talvez aquele sujeito perceber coisas sobre si. O mais importante é que a gente consiga perceber coisas sobre si para a gente se dessintomatizar um pouco e conseguir viver vidas menos canalhas, menos cretinas. E talvez produzir um mundo, nesse sentido aí, muito, muito ideal, produzir um mundo menos canalha, porque a gente está replicando no mundo menos das nossas inseguranças, ameaças e dificuldades, e dos nossos narcisismos e das nossas loucuras. Então, é tentar perceber essas coisas, mas aí não adianta falar, eu vou parar com isso e tal e tal. Isso, então, para mim não adianta. Vou resolver a minha vida desse jeito. Então, é isso. Acho que eu expliquei razoavelmente a coisa da autoescrita, espero que sim. Eu vou colocar esse vídeo e, sei lá, fazer uma sessão no canal de o que é autoescrita e espero que tenha ajudado. Então, qualquer dúvida que tenha ficado, me explique. Se tudo der certo, em agosto, a gente começa essa nova fase desse processo. Vou tentar, não sei se vai dar certo em agosto. Estou tentando. Estou fazendo o meu melhor. E é do meu melhor e é do meu interesse também. Me interessa fazer isso, eu quero fazer isso, tá? Porque acho que a gente tem que achar jeitos de viver melhor. Viver melhor no sentido de estar menos submetido ao nosso próprio sofrimento. Não que a gente vai parar de sofrer, a gente não vai parar de sofrer. Só que a gente tem maneiras de lidar com isso, de perceber isso, é isso, de se entender. É isso que eu acho. E tem muitas maneiras mesmo. Então, como é que é? Então, no final das contas, só para resumir a coisa toda, que práticas que a gente teria que fazer desse cuidado de si hoje?
né, dessa percepção de si hoje, que é esse conceito super antigo, mas que obviamente tem que ser revisto. Não dá pra gente pegar, na minha opinião, não dá pra gente pegar uma coisa que está lá na Grécia, transportar para cá e fazer aqui. Não dá pra gente pegar uma coisa que está lá na China antiga, transportar e fazer igual aqui. Para mim não dá, porque a gente está vivendo outras maneiras de subjetivar. A gente tem as redes sociais, por exemplo, a gente tem que considerar isso na nossa discussão. Não dá pra gente pegar a psicanálise, transportar e aplicar aqui. Não dá. A gente tem que tentar entender o que é que a gente pode usar como ferramenta para perceber o sujeito hoje. Hoje, isso que a gente existe hoje, que é um outro troço. Não sei o que é, a campainha. Vou lá ver o que é, tá? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta, faz o que você quiser fazer, faz a coisa toda. Aí a gente segue, tá bom? Muito obrigado. Quem será que tocou a campainha? Tem que ir lá ver. Tchau, gente.